Olá, meu querido, minha querida. Uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez gravando um vídeo para vocês. É o primeiro vídeo, desse novo ano de 2023. O cenário é diferente. Eu estou aqui na sala do pastor David. Os dois pastores aqui dessa igreja batista inglesa, eles estão numa conferência batista todo segunda semana de janeiro. Essa vez eu não pude ir. Vou no ano que vem, se Jesus não voltar antes, né? Então, aí hoje eu estou usando aqui a sala dele para gravar esse vídeo. É uma alegria muito grande poder estar mais uma vez me dirigindo a vocês. Sabemos da história, né, que o Senhor colocou isso no meu coração e é uma responsabilidade muito grande. Hoje eu quero falar sobre este novo ano que nós temos pela frente. É um ano a mais, né? Os poetas antigos falavam até de uma maneira mais triste. Tem um versozinho que eu vou citar daqui a pouco. É um ano mais da nossa vida, mas temos que manter a esperança e principalmente a fé. A fé é um dom de Deus que nós temos que nos apropriar, porque só podemos ter fé se andarmos com Deus, né? Sem Deus é muito difícil a gente manter a fé, né? Porque a gente anda com o mundo, né? Fica de olho no mundo. Mas um poeta antigo, não sei, o poetisa, né? Tinha um verso que falava assim: queria ter tempo para chorar, mas a vida passa tão depressa. É preciso deixar a tristeza contida para que a vida, que acaba quando o mal começa, tenha tempo de se acabar. Não sei, agora minha mente agora não vai lembrar Cecília Meirelles ou algum outro, não sei, não importa. Mas é a visão humana, né, sobre a vida terrena, sobre os poucos anos de vidas que nós temos aqui, né? Que melhorou muito, aumentou um pouco mais com a ajuda da ciência, da medicina, né? Da qualidade dos alimentos, né? Do estilo de vida individual das pessoas, mas é muito curta. A verdade é essa, é que ela é curtíssima e nós temos que aproveitá-la da melhor maneira possível, né? Então eu queria deixar aqui para você hoje como um abraço, né, de feliz ano novo, um beijo, né, de feliz ano novo para cada um de vocês. É uma esperança de um ano melhor. Não que seja um ano mais fácil. Eu penso até que na cronologia dos tempos, né, que nós estamos vivendo, vai ser cada vez mais difícil, né? Porque o amor, a Bíblia diz que o amor vai esfriar, né? E não é o amor homem e mulher, vamos dizer assim, né? O amor afetivo, é o amor mesmo entre as pessoas, né? Que vai esfriar e que isso causa, né, algumas divisões, alguns conflitos, e é o que nós temos visto já ao longo dos últimos anos, né? Vamos nos deter um pouco aí a este século, né, talvez esta década, mas cada vez os relacionamentos estão sendo mais conturbados, né? Aqui não vai julgamento de vida, de escolhas, de opções de ninguém. Aqui vai só uma mensagem de esperança. Segundo o que diz a palavra de Deus, estou apontando para aqui que a Bíblia está bem aqui na mesa. É uma mensagem que eu quero transmitir para vocês, de que mesmo com toda a dificuldade que possa se avizinhar a sua vida, né? A sua casa, a sua família, que a tua esperança seja um pouco maior. E que você, se ainda não está com Deus como deveria estar, isso é uma pergunta que eu explico um pouquinho mais depois, uma resposta, perdão, é hora de você pensar nisso também, como um projeto para esse ano. Eu sei que hoje já é dia 10, já se passaram 10 dias, né? Prometemos, né, muitos, né, regime para emagrecer. Eu não tenho mais jeito, né? Não... Eu já não tenho mais jeito, meus queridos. Outros fazem projetos, planos, promessas, votos, né, como a Bíblia fala no passado. E assim, isso é normal, é até saudável você procurar mudar, principalmente o estilo da sua vida, se isso
for te trazer algum benefício, seja ele físico, seja ele emocional e principalmente seja ele espiritual. Então nós temos que procurar isso. Quantos anos você tem? Então, será que não é hora de começar a buscar outras fontes, outras alternativas? Eu, num passado já longínquo, né, já distante, eu também me fiz essa pergunta, eu também procurei entrar nos trilhos, porque eu buscava as coisas às minhas maneiras, de acordo com o que eu pensava, o que eu queria, sem mudar a minha personalidade, sem mudar o meu caráter, adequando as coisas à maneira que eu era. E sempre era assim, tinha umas fases boas, mas umas fases más também. Até um dia em que eu decidi mudar a minha vida. E Deus foi muito favorável, como Ele é com todos os que queiram mudar de vida. Para falar a verdade, o amor de Deus é maior ainda para aqueles que estão longe dele. Porque Ele quer atrair cada um de nós que estejamos afastados por ideologia, por falta de crença mesmo, né? Por, sei lá, doutrinas enganosas, mentirosas, pelo próprio, né, resistir da alma. Mas o amor de Deus, ele não mudou ao longo desse tempo. E quando nós falamos desse tempo, é um tempo infinito, é eternidade. A Bíblia fala de eternidade a eternidade. E esses poucos anos que nós vivemos aqui, nós vivemos como um balão de ensaio, né? Como fazendo experiências diferentes ao longo da nossa vida, escolhas, né? Começa quando estamos estudando, que carreira vamos seguir, aqueles que podem estudar, podem seguir, fazer um curso universitário. Escolhas de companheiros, né? Maridos, esposas, né? Aqueles que quando querem formar um lar, quando querem ter uma família. Então, nós temos esse tempo todo na nossa vida para fazer, né, esse laboratório, né? Só que esse tempo todo que eu estou falando é muito curto. A Bíblia fala que é bom viver um determinado tempo, passando dos 70 ou 80 anos, é o Salmo 90, se eu não me engano, ou 91, me perdoe agora. Passando dos 70 ou 80 anos é canseira e enfado. Por quê? Porque nós envelhecemos e começam a vir os problemas. Os problemas do corpo, os problemas da mente. Então nós temos que tomar ao longo do tempo, antes de chegar nessa fase, se nós conseguirmos chegar, com todos esses avanços da medicina que eu falei, nós temos que tomar decisões ao longo da nossa vida. E é esse o meu incentivo nesse vídeo, o primeiro vídeo de 2023, é para que nós, eu e vocês, possamos tomar decisões importantes para a nossa vida. No meu caso, para o tempo que me resta, alguns de vocês são jovens, outros muito jovens até, não chegaram aos 20 anos de idade, mas recebem esses vídeos, eu sei que têm assistido, já compartilhamos alguns assuntos individualmente. É para que vocês não esperem muito tempo para tomar decisões que venham a beneficiar você, como eu falei, fisicamente, moralmente e espiritualmente. Porque é uma necessidade, meu querido e minha querida. Esse tempo passa muito rápido. Quando a gente fala de eternidade e fala que vai viver 70, 80 anos, isso não é nada, é um estalar de dedo, é um piscar de olhos. Então nós temos que ter a coragem, primeiro, a decisão, porque isso é uma decisão pessoal, de dar o primeiro passo. A alma não vai aceitar, e isso é normal, mesmo os que caminham com o Senhor, e eu vou me dar o exemplo, tem muitas coisas que a minha alma rejeita e não quer aceitar. E eu sou forçado a me disciplinar por causa disso daí, para que a alma se aquiete e eu possa prosperar um pouco mais na minha vida. Mas nós temos que vigiar. A Bíblia fala muito vigiar e orar, né? Então nós temos que vigiar o nosso dia a dia. Quando a gente é jovem, a gente não percebe muitas coisas, porque a gente acha que nós vamos ser eternos, que a juventude vai ficar eterna, o vigor da juventude, a alegria, a força, a esperança,
ela vai se manter. Mas não, os anos passam. E não passam devagar, passam muito rápidos. A nossa rotina diária faz com que o tempo avance muito rapidamente. Nós já entramos no segundo quinto deste século, né? A cada 20 anos é um quinto, né? Então nós entramos no segundo quinto deste século. Recentemente estávamos brigando aí com a virada do século, previsões catastróficas de que o mundo ia acabar, ia acontecer isso, ia acontecer aquilo. E já se vão 22 anos, estamos entrando no 23º. Como está a nossa vida nesse primeiro quinto vencido deste século, né? Talvez todos nós que estejamos vendo esse vídeo hoje, nós não vamos ver o próximo século. Alguns mais rapidamente, outros os mais jovens que eu falei, com 20 anos de idade por aí, talvez não cheguem a um outro século. Isso sem falar na possível vinda de Jesus antes do próximo século, ou da próxima década, ou do próximo ano, ou do próximo mês. Nem ele sabe, na verdade, é o que a Bíblia diz, que Deus é que vai dar a ordem ao Filho para ele vir buscar a sua igreja. Como participar da igreja de Deus? Como ser parte da igreja de Deus? Corpo de Cristo dessa igreja. Claro que ele não vem buscar o templo, né? A igreja, a catedral, a sinagoga. Não, não. Ele vem buscar o corpo de Cristo. O corpo de Cristo somos nós, os membros da igreja. Ele vem buscar as pessoas, os que ainda estão vivos, né? Nós já aprendemos isso num vídeo, né? Que primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros para estar com ele. E depois, né? Nós vamos nessa caminhada com ele, né? Para o reino eterno. Vão haver algumas coisas, já foi explicado em outros vídeos, a prisão de Satanás por 1000 anos, depois ele volta novamente para fazer a última revolta dele aqui na terra. Vai ser dado um tempo para aqueles que ainda resistem a andar com o Senhor. Mas olha, nós temos que tomar essa decisão antes de chegar aos 60, 70 anos de idade. Porque o tempo é muito rápido. E aquilo que nós podemos pleitear é enquanto somos menos velhos, vamos assim dizer, né? Menos idosos. Porque é para o nosso bem. Nós temos que nos preparar aqui na Terra para a eternidade. Quando a pessoa não acredita na vida eterna, é difícil ela compreender essas palavras. Mas nós temos que insistir. E quando o diálogo às vezes se torna conflitivo, às vezes com reações que não são as melhores, nós não devemos insistir. Nós mudamos a nossa tática para a oração. Orar pela vida daquelas pessoas, principalmente daquelas que não creem na eternidade, que acham que Deus é Deus e pronto, não precisa mais nada além disso, de achar que é Deus, que leva uma vida mundana, vamos assim dizer, repleta de coisas, fazendo coisas que não agradam a Deus, que as Escrituras nos ensinam, e que, por fim, termina fazendo mal a si mesmo. Essas pessoas terminam tendo problemas por causa dessas decisões, ou por falta de tomá-las, né? Muita gente acha que andar com Deus, seguir a Deus, significa morrer para o mundo. Não é bem assim. Nós continuamos tendo a nossa vida social aqui, mas com as nossas escolhas. Só que o mundo inverteu tudo, né? Porque o príncipe desse mundo não é Deus, é o diabo. Está escrito na Bíblia Sagrada. Então, se você não se adequa às regras do mundo, você é colocado à margem. Nós vemos isso hoje em todos os países do mundo, né? Alguns demoram mais a absorver isso daí do que os outros, mas isso nos países mais adiantados já vem há um certo tempo. Mudando a natureza das coisas, do próprio ser humano.
em áreas essenciais das suas vidas, mas são opções de cada um, nós temos que respeitar. Mas nós não podemos dizer que a Bíblia perdoa isso, que a Bíblia concede que isso exista, apesar de, infelizmente, alguns servos de Deus estarem dizendo, né, asneiras dessa natureza. Me perdoe a expressão, mas são asneiras. E a Bíblia diz que aqueles que conhecem a sua palavra e fazem de outro jeito sofrerão um julgamento mais rígido. Então é problema de cada um, é problema individual. Eu não aponto o dedo para ninguém. Nenhum líder, nenhum pastor, nenhum padre, bispo, líder, né, rabino, nada, de nenhuma religião, de nenhuma denominação, não aponta o dedo para acusá-lo. Ele sabe, os do cristianismo principalmente, que usam a Bíblia Sagrada, eles sabem o que estão fazendo, sabem o que a Bíblia diz que é correto ou não. Não tem essa de mudar o que a Bíblia diz para atualizá-la aos costumes. Não, isso é que o diabo quer. Porque o diabo quer o conflito, né, da família, quer ir contra Deus, quer separar as pessoas do caminho da eternidade. São decisões, posições que nós temos que tomar individualmente. E aí independe do que você crê. Você tem que mudar a sua vida. Se você quiser mudar para o lado que a Bíblia condena, mude. É o livre-arbítrio. Deus fala no livre-arbítrio. Ele não vai deixar de te amar por você ser um pecador. Muito pelo contrário. Jesus fala nos evangelhos que ele veio resgatar aos enfermos, aos doentes, né? Doentes de alma, doentes de espírito, doentes de personalidade, de caráter. Ele não veio para os sãos. E essa diferença ele usa de são e doente, de enfermidade, porque é assim. Porque nós, quando estamos em plena condição física, nós não precisamos ir no médico. Nós não precisamos tomar medicamento. Mas quando algum mal vem ao nosso corpo, principalmente, nós temos que ir ao médico, nós temos que tomar medicamento. Jesus fala isso para dizer que ele está mais interessado nos pecadores, nos que estão desviados. Muitos até nem são pecadores, mas não aceitam o que diz a Bíblia Sagrada, ter uma vida até relativamente regrada dentro dos padrões do cristianismo. Veja bem, eu não vou discutir com ninguém o que está fora da palavra de Deus. Se a pessoa não acredita, eu não posso fazer nada, a não ser orar por ela. Se ela pede uma opinião, né? Se ela pede uma informação, eu tentarei dar à luz da palavra de Deus. Eu não sou louco de fazer de outra maneira. Eu tenho uma responsabilidade muito grande diante de Deus, isso é comigo e com Ele, de transmitir, fazer esses vídeos com aquilo que está dentro da vontade de Deus. Não é a minha vontade. Eu não estou falando aqui o que eu quero falar, estou falando aqui o que tem na palavra de Deus e que eu aprendi depois de levar muita paulada do mundo, quando eu resolvi me render para Deus. Eu falei agora há pouco. Quando eu deixei de buscar as coisas de acordo com a minha vontade e não com a vontade de Deus. E passei por outras religiões, passei pelo espiritismo, passei pelo catolicismo, fui, entre aspas, né, até um certo tempo ateu, né, de não acreditar em nada, até um dia que eu me rendi. Eu digo, até onde vai esse meu alto e baixo? Até onde eu vou fazer boas coisas, como eu fazia, mas também fazer asneiras, como eu fiz? Eu tinha que dar um ponto final nisso daí, e dei. Fui eu que dei o passo. Muitas pessoas que sequer eu conheço estavam orando pela minha vida. Como nós oramos, nós temos um grupo de oração aqui, às segundas à noite, online. Oramos por pessoas de muitos lugares, pessoas que não conhecemos, mas que através de um ou outro nos pedem para orar. E com todo tipo de problema, mas principalmente nós oramos pela parte de enfermidade, da cura, transformação da vida da pessoa, né? Então, em 2023, nós temos que escolher se nós queremos algo que possa se avizinhar não sendo bom para as nossas vidas, porque as dificuldades vão aumentar, ou se nós vamos mudar.
Dá uma chance. Eu falo muito isso. Falei já com minha família ao longo dos anos. Dá uma chance a Deus. Você já deu chance a tantas coisas no mundo, né? Tantas coisas que o mundo, né, oferta, que o mundo tem, já foram tentadas, tratadas, feitas, desfeitas na sua vida, nesses altos e baixos. Dá uma chance a Deus. Começa a ler a palavra de Deus. Começa a frequentar uma igreja. Pede ajuda a um pastor, a um padre, a um evangelista, a um missionário, a um diácono, a um presbítero. Olha o leque de opções que se tem. Na própria internet, onde nós nos conectamos, tem pregações de toda a natureza, mas muito cuidado, porque o joio vem junto do trigo, ou seja, junto da planta boa tem a planta ruim. Nós temos que primeiro conhecer um pouco da Bíblia para saber se aquilo que está sendo divulgado, pregado, né? Se aquilo que está sendo compartilhado está de acordo com a Bíblia Sagrada. Como eu disse, tem líderes aí falando asneiras em relação da Bíblia, que precisa de ser modernizada. Na verdade, nós temos uma facilidade muito grande de transferir as nossas responsabilidades para outras pessoas. E isso acontece muito no caso da Bíblia Sagrada. Ao invés de nós assumirmos os nossos erros, e nós erramos, eu erro, nós jogamos as responsabilidades principalmente para outras pessoas. Na vida familiar acontece muito isso, e com muito cuidado, meu querido, minha querida, porque esse é um dos laços que o diabo mais amarra as pessoas. É jogar a esposa contra o marido, os pais contra os filhos. Tem que ter discernimento, tem que conhecer um pouco, tem que buscar ajuda. Não se envergonhar de procurar uma igreja, um padre, um pastor, esses outros obreiros que eu citei agora há pouco. Porque eles podem te ajudar. Porque eles caminham com Deus de alguma maneira, eles podem ter essas experiências passadas nas suas próprias vidas e vão te ajudar a ver essas diferenças. E são coisas, nunca se esqueça, que é para o bem individual de cada um de nós. Essas mudanças vão trazer coisas boas para as nossas vidas, para a minha e para a sua. Por que então não tentar dar uma chance a Deus? Veja todos os personagens importantes da Bíblia. Para estarem ali na Bíblia como exemplo para as nossas vidas, e as suas histórias são claríssimas, eles passaram muitas aflições, sofreram muito, pecaram, caíram, foram levantados e serviram de exemplo a milhares, a milhões e hoje a bilhões, né, por causa da Bíblia Sagrada, o livro mais vendido do mundo em todos os tempos. Mas eles eram pessoas como nós somos. E eles estão esperando também a volta de Jesus. Porque eles vão experimentar a ressurreição, e todos nós que morremos em Cristo teremos essa ressurreição, e todos que morremos teremos, mas haverá um julgamento. É crer ou não crer na Bíblia? Haverá um julgamento. Haverá uma chance. Olha o tamanho do amor de Deus. Haverá uma chance para a minha vida, haverá uma chance para a sua vida. E não importa se é em 2023 que nós estamos iniciando, ou se vai ser 2024, na próxima década, no segundo ou quinto do ano, no terceiro, dependendo aí da idade de vocês. Esses vídeos já vão estar desatualizados, né? Nessa daqui a 10 anos, 5 anos, 20 anos, sei lá. A gente nem sabe o que é que pode acontecer. Se Jesus, da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Se Jesus, que é Jesus, foi Deus, foi homem aqui na Terra, não sabe quando ele vem, sabe que vem, mas não sabe quando vem. Imagina nós, pobres seres humanos, né? Mas filhos, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, né? Por isso nos chamamos irmãos e irmãs, aqueles que caminham dentro do cristianismo, né?
com Deus. Então 2023 é uma incógnita, não porque é 2023, não porque nós somos cristãos ou não, não porque nós cremos na Bíblia ou não. É uma incógnita porque o futuro não nos pertence. Nós estamos aqui de passagem. É uma incógnita por causa disso. Quando falamos das outras coisas, das dificuldades, é porque nós temos visto os exemplos do ano anterior, da década anterior. E não são bons exemplos. Mas tudo isso está relatado na Bíblia. Os terremotos que já haviam, os maremotos, né, que chamam agora os tsunamis, né, das últimas 2 décadas, devastadores. Os vulcões, perdão. Tudo isso daí está relatado. São sinais. O movimento, né, das placas tectônicas, né, alguma coisa assim. O próprio mal, né, que o homem está fazendo, a própria natureza, mexendo desmatamento aqui, outras coisas ali, tal, mexendo com a terra. E a natureza reage. Então nós temos a responsabilidade individual de nos fazer bem. Eu não posso esperar que Deus me faça bem se eu não der o primeiro passo, se eu não fizer coisas que agradem a Ele. Os filhos vão esperar do pai o amor, né? A guarda, o encaminhar para a vida. Mas depois de uma certa idade, vai tomar suas decisões. Eu tenho 4, e eles já tomam suas decisões como eles querem. Nós colocamos eles no caminho do Senhor, que foi o melhor prêmio. Já demos a herança antecipada deles. A partir daí é com eles. As decisões são individuais. O que eles plantarem, eles vão colher. Eles sabem disso, está na Bíblia Sagrada. Nós temos que compreender isso daí. É uma lei natural de Deus. É uma lei divina. Aquilo que semear, você vai colher. Vamos semear o bem para nós mesmos. Esqueça o nome da denominação, da igreja, da doutrina cristã. Semeia para você ter uma vida melhor, mais saudável, dentro de princípios lógicos, né, que são os que estão na palavra de Deus. Que tudo que está na palavra de Deus é ensino, é pedido para que seja feito. No fundo, se reveste para benefício nosso próprio, pessoal, físico, moral, espiritual. E é esse o incentivo que eu quero trazer para vocês nesse ano novo. Poderia falar qualquer parte da Bíblia, qualquer capítulo, qualquer versículo, mas eu acho que pelo primeiro vídeo deste ano, trazer uma palavra de esperança, de incentivo, né? Na verdade é um incentivo. Nós falamos exortação muito, quando nós temos que chegar para um irmão, para uma irmã, para alguém e dizer, olha, não é por aí, o caminho que você está trilhando não é o melhor. Muda, transforma. Isso se chama exortação na nossa linguagem. Então quero exortar vocês, debaixo do nome de Jesus Cristo, né? Para que você tome uma decisão favorável a você mesmo. Que você comece a ter um propósito para você mesmo. E quem tem condições de fazer isso melhor para você é quem te criou. É Deus. Ele tem todas as condições de fazer isso. Porque Ele te criou. Ele te ama. Ele te conhece por completo. Às vezes nós nos enganamos, eu a vocês, vocês a mim. Mas nem eu nem vocês enganamos a Deus.
Antes de eu falar qualquer frase aqui que está sendo gravada, Deus já sabe o que vai sair. Já sabe o que está na minha mente, porque Ele me formou. E até nisso Ele me ajuda. Porque eu não teria condições de fazer muitos dos vídeos que eu faço se não fosse com a inspiração vinda dEle. O dom vindo dEle, né? A unção vinda dEle. Ele confia em mim, mas eu confio muito mais nele. Porque eu sei a minha limitação, eu conheço, e ele sabe também. Mas o passo que eu dou, a cada dia, a cada ano, né? Estamos falando de um ano novo, é para que eu melhore, para que eu tenha mais equilíbrio, para que aquelas coisas, e eu peço isso todas as manhãs na minha primeira oração, para que Deus me ajude a retirar do meu caráter, da minha personalidade, aquilo que não agrada a Ele. Às vezes me agrada o corpo, a carne, a alma, e até o pecado vizinho se eu não cuidar. Mas não agrada a Ele. Então eu peço para Ele me ajudar, porque eu não tenho força sozinho para fazer isso. Por isso que eu entrego a minha vida nas mãos dEle todos os dias. Eu peço para que o sangue de Jesus cubra a minha vida, da minha família. É um ano novo. Gozado, né? Chama-se ano novo, mas nós estamos mais velhos. E como aquele poeta que falou, que eu falei no começo, né? Cita aqueles versos. Nós temos que prestar atenção para isso daí. Porque os anos passam muito rápido. E não teria sentido nós virmos ao mundo para vivermos só essa vida daqui. Não teria lógica. Presta atenção, não teria lógica. Nós temos que visualizar a vida eterna. A correria do mundo, e eu falei no culto de sábado aqui na igreja nossa, que neste ano 2023 nós tivéssemos mais Bíblia do que o WhatsApp. Porque as mídias sociais estão nos distanciando das coisas boas da vida, inclusive de Deus. Estão nos tornando idiotas midiáticos. Então nós temos que nos alertar. Nós temos que cair a ficha, né, como a gente fala aí no Brasil. Tem os irmãos aí de Guiné-Bissau, estive lá em dezembro, uma maravilha. Cabo Verde, Espanha, Portugal e principalmente aí no Brasil, aqui na Inglaterra também. Esse vídeo vai para o nosso grupo de oração. Então nós temos que nos ligar. Poxa, vou fazer 67 anos. Passaram rápido esses últimos 50 anos. E agora? Eu espero a eternidade, eu creio na eternidade. Eu creio na palavra de Deus. Isso veio dele, porque eu não pensava assim. Essa fé que eu tenho, essa certeza que eu tenho, veio dele. Ele me deu, porque eu fui atrás. E ele está assim, olha, esperando no trono da glória dele, para que cada um de nós renovemos todos os dias diante dele o desejo de mudar, o desejo de buscar a sua presença, o desejo de entregar a nossa vida, o desejo de que ele cuide, né, de cada um de nós, nossa família, nosso trabalho, nossas finanças, nossa saúde, porque isso passa tudo muito rápido, como passou 2022, e já nem estamos mais nele. Meu querido, minha querida, receba esse vídeo como uma declaração de amor de Deus para a sua vida, como é para a minha vida. Retransmita ele, né? Envie ele para alguém da sua família, algum amigo seu. Às vezes uma pessoa está próxima de você, está com dificuldades e você não tem ideia.
e uma pequena palavra, algo do que eu falei ao longo desses 35 minutos, pode fazer a diferença na vida dessa pessoa. É por isso que eu gravo esses vídeos. É por isso que eu sigo ao Senhor. E é por isso que eu amo vocês. Amém? Abra suas mãos. O amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito seja com cada um de nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Feliz Ano Novo! Feliz 2023! E um beijo em vosso coração. Bye, bye!